Salve! Estamos apresentando o programa Mulheres Raciocinando pela RCTV. Um programa que aborda temas do cotidiano e de interesse geral sob a perspectiva dos ensinamentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje é a causa das doenças e a cura por meio da energia racional. Nos dias atuais, ainda é um pouco estranho para muitas pessoas aceitar que as doenças e as emoções podem de alguma forma estar ligadas. Aceitar que uma doença possa ser causada por distúrbios emocionais faz cada vez mais sentido e tem-se verificado que a mudança desses padrões emocionais pode melhorar e até trazer a cura, caso esses padrões sejam integrados. Todos nós criamos uma realidade em nosso mundo mental, que se materializa em nosso corpo ou realidade concreta. Na vida cotidiana, o indivíduo enfrenta um amplo universo de sensações, emoções, sentimentos e pensamentos que governam a sua harmonia e equilíbrio energético. Quando os sentimentos negativos são gerados pela mágoa, raiva, ódio, medo, insegurança, tristeza, decepção, entre outros, o campo energético sofre alterações em seu fluxo normal. Sendo assim, a doença não é a causa, e sim uma consequência ou efeito proveniente das energias negativas que circulam por nosso organismo. Somos formados por átomos e cada átomo possui um campo eletromagnético. Sendo assim, a junção de todos os átomos para formar as células e o corpo físico produz um campo biomagnético, e são as alterações nesse campo que causam as doenças. E o que podemos fazer para controlar e equilibrar essas energias e evitar as doenças? É sobre isso que vamos conversar hoje. Estamos aqui com algumas estudantes de cultura racional. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu vou começar pedindo a opinião da Ângela. Ângela, você poderia nos dizer qual a relação entre doença e energia? Sim, a relação da doença e a energia é que todo mundo acho que sabe, que quem estuda da parte de energia, que nós somos todos feitos de energia, não? E quando a gente tem uma vibração baixa, um pensamento negativo, como, por exemplo, você está com raiva, como você disse antes, então, se você ficar muito tempo nesse sentimento, a tua vibração cai e você adoece, ou você se sente mal, ou resfriado. E se você continuar muito tempo nessa baixa vibração, vai ter umas doenças mais graves, né? Isso aconteceu comigo também uma vez, quando eu vim do Brasil, para a Alemanha, né, no inverno, aí aqui tudo é escuro, aí você se sente um pouco mesmo uma baixa vibração, né? A tristeza de estar longe da família, né? No dia seguinte, resfriado, 2, 3 dias com febre, graças a Deus a gente se recupera, né? Quando estuda cultura racional, a gente consegue equilibrar essas energias, né? Saber o porquê a gente começa a se conhecer e saber o porquê o que está acontecendo, esse tipo de doença, ou quando a gente fica doente, né? Eu também vi uma coisa interessante que eu queria falar para vocês. Eu vi um estudo do Dr. David Hawkins, é um psiquiatra americano, uma tabela, que isso é medido em hertz, são as ondas, né? Todas as vibrações são ondas, como um rádio, né? No cultura racional, capta a vibração, capta a onda. Então, quando eu sabia disso, você está com vergonha, a tua vibração vai para 20 hertz, que é a mais baixa. Né? Eu pensei que fosse de raiva, alguma coisa assim, né? Depois é culpa, 30 Hz, apatia, 50, medo, 100 Hz, o orgulho, 175, a boa vontade, 310, depois aumenta, né? Eu estou pulando um pouco, são várias, a aceitação é 350, o amor, 500 Hz, alegria, 540, paz, 600,
e 700 Hz iluminação, ele está escrito aqui, você vai, com 700 Hz a gente é iluminado, né? Então, para mim, quando você começa a estudar cultura racional, quando você abaixa a vibração, e você fica nos seus pensamentos, um pensamento negativo, aí vem doença. Então, quando vem um pensamento negativo, você tem que fazer o quê? Logo, mandar ele embora. Vai embora o pensamento, né? Que a gente não quer mais pensar, a gente quer raciocinar, que na cultura racional a gente... Foi ótimo. Complementando, né, o que ela falou, sobre frequência, vibração, né? Nós vivemos num universo onde tudo vibra, né? Tudo se movimenta, porque tudo é energia. E a forma como o mundo se apresenta, né, é uma pura percepção dos nossos sentidos. Então, a gente tem 5 sentidos para sentir o mundo, né? E por isso que as pessoas diferentes, passando por mesma situação, elas se comportam de maneiras diferentes, porque elas veem o mundo de uma maneira diferente, né? Então, eu sei que é difícil para muitas pessoas, né, acreditarem nessas influências energéticas. Mas a gente tem um exemplo bem simples, quando a gente conhece uma pessoa, a gente às vezes sente simpatia, às vezes sente antipatia. Mal conhece a pessoa e já sente isso. Por quê? Porque as pessoas, elas transmitem e recebem energia também. Então, tem pessoas que transmitem mais energia positiva e tem pessoas que transmitem mais energia negativa. E assim, nós estamos trocando energia o tempo todo. E a doença é exatamente isso. É uma variação desse fluxo de energia do seu corpo. Então, alguns pontos começam a ficar ou com uma carga demasiada de energia ou corta o fluxo de energia e isso começa a gerar as doenças, né? Então, só que a doença ela tem 2 lados também, né? A gente tem que ver o lado físico, que é o que a gente sente, os sintomas, né? A parte material, e a parte mais sutil, que é a parte energética. Então, a gente tem que tratar esses 2 lados da doença, ver tanto a parte energética quanto os sintomas, a parte física mesmo, né? Acho que a Jo, como terapeuta, ela pode até falar melhor pra gente isso aí. Mas eu acho que, desculpa só um minutinho, mas eu acho que a doença, ela vem primeiro da parte energética. Sim. Né? Porque se você tá doente, vamos supor, às vezes tem gente que come muito, né? Mas esse comer muito é a ansiedade, talvez. Então, é sempre, né, na parte energética primeiro, depois que vai vibrar no teu corpo. Aparecer na parte física. Exato. Desculpa. Mas, pegando esse apêndice da Ângela, né, falando das vibrações em hertz, sobre as emoções e sentimentos. O interessante é o seguinte, que quanto mais baixa a nossa vibração, em termos de hertz, menos ela influencia as pessoas que estão com uma vibração um pouco mais elevada. Então, falando pela lei da atração, né, de semelhante atrai semelhante, quanto mais baixa a vibração de uma pessoa, mais outras pessoas na mesma baixa vibração ela atrai para o seu convívio diário. E o inverso, ou seja, quanto mais alta a vibração da pessoa, quanto maior a quantidade em hertz, ela mais pessoas influencia ao seu redor de forma positiva, né? E não sai do nível da atração, entende? De só atrair pessoas boas, porque ainda que pessoas com negatividade, né, com a frequência muito baixa, ao se aproximarem de pessoas com frequência mais alta, elas também vamos usar o termo assim, contaminam, né? Elas são facilmente tocadas, né, e a sua vibração muito baixa é alterada, né, pela vibração positiva. Ainda bem, né? E uma coisa interessante... Positivo sempre mais forte, né? Ainda bem. Mas eu acho que todo mundo que estuda cultura racional sente quando tem uma pessoa com baixo astral, vamos dizer assim, né, e tenta ajudar, ou tenta de uma maneira ou outra, com uma palavra bonita, boa, a erguer um pouco a moral da pessoa, não é assim? Os estudantes de cultura racional estão sempre abertos e dispostos a ajudar tudo e todos, né? Mas, veja, o que eu percebo é assim também, que os estudantes de cultura racional, a partir de um certo momento, a vibração deles também se altera, né? E eles ficam cada vez vibrando um pouco mais alto.
e eles conseguem interferir positivamente na aura e na vida de muitas pessoas. Então, as pessoas, quando se aproximam de um estudante, né, que mantém os seus estudos em dia, suas leituras dedicadas e cumpre com as suas obrigações racionais, essas pessoas vão sendo afetadas de forma positiva. E quanto mais pessoas vão estudando a cultura racional, mais energia racional vai ficando ancorada na Terra e mais pessoas vão se beneficiando dessa energia. Então, nós estudantes temos a responsabilidade absoluta, né, de manter a nossa leitura em dia para ajudar no ancoramento da energia racional e afetar positivamente outras pessoas, para que elas também, né, se interessem pelos estudos e aprofundem os conhecimentos que todos nós já temos. É isso. É como se fosse uma caixinha de fósforo, né? Um fósforo, ele faz uma chaminha, mas se você pegar vários fósforos, ele vira uma chama grande, né? Mais ou menos isso, né? Várias pessoas estudando a cultura com energia positiva, vai aumentando, ampliando, realmente. Tem uma parte também que eu li no livro, que até escrevi aqui, que a energia racional, ela entra pelos poros, pela respiração, então ela vai anular os efeitos da energia magnética, elétrica e magnética, né? Ou a energia do mal, vamos dizer assim. Então, você vai ficar tomada pela energia racional. E ela cura ainda também, né? Não é só isso, porque quando você está equilibrado, você fica em paz, não? Fica tranquilo, não é? É verdade. E muito feliz também. Temos sempre que tá vibrando, então, né, gente, né, energia da paz, a energia do amor, da alegria, né, e para cada vez mais atingir o maior número de pessoas, sendo estudante ou não, né, de cultura racional, e estudando cultura racional mais ainda, né, que é uma forma de contagiar ainda mais pessoas com a energia do bem, né. E agora, eu vou me dirigir a Josiane. Josiane, as medicinas alternativas, como a acupuntura, a cura quântica, partem do princípio de que a doença é consequência de um problema psíquico. Você pode nos explicar melhor essa relação entre a medicina alternativa e a convencional? Como já foi dito, né, vamos partir do princípio que todos os corpos orgânicos materializados, que somos nós e também os outros seres vivos, né, como os animais irracionais, são compostos de átomos que transformam em moléculas e que geram as nossas células, os nossos sistemas orgânicos. Então, todos nós somos um corpo que atua sob um campo bioeletromagnético, sendo também esse campo dentro de nós, fazendo parte de nós, né? Então, quando a gente imagina uma célula, a gente imagina lá o núcleo dela com prótons e nêutrons e o seu campo eletrônico, né, formado pelos elétrons. Então, o núcleo é a nossa potencialidade magnética, né, mantida sobre a neutralidade dos nêutrons, que é a nossa centelha racional, lá dentro de cada átomo, né? Por isso chama nêutron, porque ela é neutra. E vejam, por exemplo, numa bomba atômica, né? Aonde que começa o princípio da bomba atômica? Afastando os nêutrons dos prótons, né? E liberando a grande carga magnética. A mesma coisa acontece nos nossos corpos, né? Porque o microcosmo, ou seja, o átomo, ele se manifesta em todo o macrocosmo, que são os nossos corpos, né? Então, o que acontece? Na produção da doença, ela é chamada em terapia como cristalização de um desequilíbrio energético. É preciso entender o campo psíquico como igual ao campo emocional ou campo mental. Então, tudo aquilo que ocorre na nossa mente também provoca alteração dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E a doença, ela é produzida em duas vias, né? A primeira, que a gente já conhece, que é o nosso, e já foi falado, que é o nosso campo mental, o energético, né, o espiritual, também interfere na nossa concepção. De que forma?
Então, primeiro, emoções negativas, né, sentimentos desagradáveis, como muitos já foram citados, não há necessidade da gente repetir. Eles vão interferindo aonde? Na nossa estrutura atômica. Então, esses átomos ficam em desequilíbrio, e a conjunção, a junção de todos esses átomos interfere aonde? Nas nossas moléculas. De qual substância principalmente? Da água. Né, a água formada pelo hidrogênio e oxigênio. Todos somos caixas d'água em pé. A maior parte da composição do nosso corpo é água. E o Masaru Emoto, que é um cientista japonês, já fez um estudo em cima das moléculas de água e não conseguiu definir o porquê as moléculas de água expostas a ambientes, sentimentos e palavras diferentes sofrem alteração na sua estrutura molecular. Então, as moléculas da água ficam bonitas sob sentimentos positivos, como amor, gratidão, felicidade, alegria. E as moléculas da água ficam com uma estrutura feia, disforme, manchada, escura, quando elas estão expostas a sentimentos negativos, né? Então, por que isso acontece na molécula da água? Primeiro, porque a água é um ser vivo, né? Ela é de todas as formas e maneiras, ela compõe diversas vidas dentro da nossa organização. Então, o que quer dizer? Sem água não tem vida vegetal, sem água não tem vida animal, sem água não tem ar, né? Sem água não tem chuva, sem água não tem vento, né? Então é a diferença das moléculas de água que faz essa comunicação com o ser humano. E sendo o nosso corpo essa caixa d'água em pé, todas as nossas emoções afetam as moléculas de água. E à medida que essas moléculas de água vão ficando saturadas de energia negativa, elas provocam alteração nas nossas membranas celulares e desencadeiam doenças, né? Como o câncer, por exemplo. Onde muitas delas, se continuarem sendo saturadas e não tiverem a origem removida, né? Que a origem são os sentimentos, as mágoas, as raivas. O que vai acontecer com essas células? Vão ficar doentes de forma irreversível, né? A cura muitas vezes não é possível quando uma matéria está muito desgastada. Às vezes a membrana celular não se recompõe mais, por mais recursos que você use. E aí há uma outra via que transforma as doenças e que é muito pouco conhecida pelos seres humanos e, né, e são influências invisíveis, né? Então, que influências são essas? Assim como nós produzimos o nosso mental, né, e podemos escolher alterar a nossa mente, por que nós conseguimos escolher, né? O que é esse sentimento negativo? Da onde vem esse sentimento negativo? Muitas vezes nós achamos que vem somente dentro de nós, mas não. Né? Nós temos a capacidade de nos proteger, mas esses sentimentos, essas emoções são desencadeadas por energias invisíveis ao ser humano, que pode até chegar a ter contato e ver essas energias quando se liga nesse campo invisível. Mas isso também é muito desgastante, porque nós nos sobrecarregamos ao ligar neste campo e automaticamente ficamos mais doentes. Os animais irracionais, por estarem no mesmo contexto energético, né, desse campo eletromagnético, eles enxergam essas influências invisíveis. Por isso, às vezes, um cachorro olha para uma pessoa e começa a latir, um gato chega próximo, um gato se afasta, né, porque eles veem essas influências. E dentro da cultura racional, nós passamos a estudar, entender e compreender como essas forças invisíveis atuam sobre nós. E elas atuam de uma forma muito sutil. Elas atuam nesse campo eletrônico chamado de aura, que fica ao redor do nosso corpo físico. Então, eles vêm influenciando lá das estruturas mais sutis da nossa aura, e se nós estamos em desequilíbrio, estamos perturbados, né, como uma alimentação muito ruim, muito densa, ligada muito a esse campo eletromagnético, principalmente consumindo produtos de origem animal, essa influência vai entrando por esse campo sutil até chegar no nosso campo, o quê?
primeiro no campo mental, né? Então começa a influenciar o nosso pensamento. Então a gente pensa que aquilo é só nosso, que as situações cotidianas estão nos levando a sentir emoções tristes, emoções desagradáveis, né? Sentir raiva, mas não. Tudo aquilo também vem do externo, influencia o nosso mental. E daí, a partir da influência do mental, a gente desenvolve o emocional, sente tudo no coração, sofre, né? Fica naquela tristeza, naquele chororô, e aí vem a doença física, né? E cada sentimento provoca uma doença em um aspecto do nosso corpo. Por exemplo, a raiva vai atacar nosso fígado, né? A tristeza ataca o nosso coração, a melancolia, a saudade ataca os nossos pulmões, né? Como a Ângela falou, ela ficou triste, teve uma gripe, sim, porque atacou a tristeza dela de estar longe da família, num ambiente escuro, atacou diretamente os pulmões dela, né? E assim, cada emoção, cada sentimento vai nos atacando fisicamente. A medicina alternativa, ela busca remover através do equilíbrio energético e físico, né, todos os padrões desencadeadores, todos os padrões originais da doença. A medicina convencional, ela atua em cima do sintoma, né? A medicina convencional, ela não é curativa, ela é, na verdade, destrutiva ou camuflativa. Por exemplo, uma pessoa com câncer, o que a medicina convencional faz? Destrói as células cancerígenas e, junto com elas, as células saudáveis, né? Eu estou com dor de cabeça, então a medicina convencional não vai buscar a causa da dor de cabeça, né? Que pode ser o quê? Uma influência negativa externa, né? Vindo das influências invisíveis, pode ser um mal-estar no teu estômago, no teu fígado, pode ser um problema preso, teu intestino está preso, não funcionou direito, pode ser um estresse, né? Pode ser uma ansiedade, alguma coisa cotidiana. Então a medicina convencional te dá a medicação, você toma, o sintoma desaparece. Mas dali a pouco a tendência é que o sintoma volte, né? Porque a origem, a raiz não foi eliminada. E a medicina alternativa, dentro das suas possibilidades, né, que também não são infinitas, ela busca remover a causa. E assim, atualmente, a medicina alternativa, né, a medicina natural, que são as medicinas ancestrais e todas as terapias que estão aí, elas atuam em conjunto com a medicina convencional. Por quê? Porque a doença já é uma cristalização do físico, né? Então, quando a medicina convencional atua na questão do físico, porque é só no físico que ela atua, né? Na questão bioquímica, também vem a medicina alternativa e faz o contrário, né? Então, ela vai limpando o sintoma com a convencional e a alternativa vem limpando a origem orgânica do problema, né? E algumas atuam assim temporariamente na questão energética. Então, a medicina alternativa, ela é parcialmente curativa, né? A gente não pode dizer que ela é 100% curativa, porque ela não remove definitivamente a origem das doenças. Ela traz um alívio e ela pode promover uma limpeza, né, até bastante substancial, mas não é definitiva, né? Ela é temporária, ela causa um bem-estar que também se acaba, porque senão a pessoa, né, que se alimenta bem, que faz atividade física, estava sempre bem, sempre saudável, e não está. Estaria doente, né? É assim, né? Todos nós ficamos doentes, né? Por quê? Eu queria saber uma coisa de você, né, que você está na área de medicina, assim, alternativa, qual a diferença de uma pessoa que estuda, vamos dizer assim, e não estuda, né? Que você, mesmo você tomando todos da parte natural, os remédios, mas você não estudando, tem uma diferença ou não? Tem, estudando a cultura racional, você fala, né? Exato. E, nossa, a diferença é enorme. Eu digo assim, eu trabalho com constelação familiar sistêmica, né? E quando eu falo da constelação, eu falo assim, ela resolve, gente.
mas ela resolve num campo emocional, né? Num campo psíquico aqui, mental. Só que o problema continua. Então, se a pessoa não muda internamente os padrões dela, negativos, se ela não vai se curando de toda a maldade que existe dentro dela, aquilo volta, né? Porque a pessoa sai de uma constelação resolvida mentalmente, mas chega lá, ela fica no mesmo padrão de comportamento. Então, eu sempre falo assim, aí quando você pega a cultura racional, você começa a fazer o quê? A olhar para aquilo de uma outra forma. E aí você potencializa toda e qualquer medicina alternativa. Exato. Porque a energia racional, ela vai agindo sutilmente, né? Como você falou, vai entrando pelos poros e vai dominando, né, o eletro e magnético. Isso. Porque, assim, quando a medicina alternativa, ela consegue até equilibrar o elétrico e magnético. Então, ela coadjuva com a cultura racional também, né? Mas, o que acontece? Você equilibrou a energia elétrica e magnética. Ok, quando você estuda a cultura racional, a primeira coisa que você faz no seu campo é equilibrar o elétrico e o magnético. Aí a energia racional, a partir desse equilíbrio, ela começa a chegar até você, né? Então, a medicina alternativa, ela já te dá o primeiro aporte, mas isso só vai se estabilizar e vai ficar quando a gente está estudando cultura racional, porque daí a energia racional vai entrando e vai, de fato, eliminando essa influência do campo elétrico e magnético, e nós vamos vibrando de uma forma diferente. E eu ainda arrisco dizer, uma opinião pessoal, que os 700 Hz da iluminação do pensamento fica muito abaixo do que a energia racional pode provocar na aura humana. E por isso, né? Pode falar. Não, pode falar. Por isso que da importância, né, gente, da leitura diária dos livros Universo em Desencanto, porque é um alimento, né? É um alimento energético, é um alimento para o nosso corpo, para a nossa mente, né? E fora que essa leitura, esse entendimento vai influenciar muitos, né? Como vocês já falaram aí, né? Então, é estudar mesmo, né? Para ter uma vida melhor, um equilíbrio melhor, né? Sentimentos melhores e palavras também, né? A gente falou de sentimento, mas a palavra tem muita força, né? A gente vê aí, às vezes acontece uma tragédia lá, cai um avião, por exemplo. A gente pode perceber que vem várias outras, assim, vem uma sequência, né, de desastres daquela ordem. Então, assim, a palavra tem força. É verdade. Complementando o que a Jo falou, sobre doença, eu tive um exemplo bem próximo, assim, de cura de doença, através da energia racional mesmo. A minha mãe, ela teve um câncer, faz acho que uns 4 anos já, mais ou menos, e ela sempre foi uma pessoa, assim, muito família, muito só preocupada com os filhos, sabe? Meio que esqueceu a vida dela e só vivia em função dos filhos. Isso, eu acho, né, que foi meio que, esse câncer foi meio uma consequência disso. Ela abandonou o corpo dela, na verdade, né? Ele começou a se desorganizar, porque ela perdeu essa ligação. E a primeira coisa que a gente, né, fez, quando recebeu a notícia, e já era um câncer bem avançado, a gente ficou, lógico, como todo mundo, muito desesperado, né? Mas a gente, como tem o conhecimento, a gente baseou muito no conhecimento de cultura racional, e isso equilibrou muito, ajudou muito a família. Lógico que ela fez um tratamento, né, quimioterápico, porque precisava, mas o médico queria operar, ela não precisou operar, o câncer sumiu totalmente. Ela, durante o tratamento, ela mostrou uma força muito grande, porque ela se baseou muito na leitura. Ela lia várias horas por dia para limpar mesmo energeticamente. Porque não adianta você, como ela falou, né, você tratar o efeito e não curar a causa, não procurar curar a causa, né? A energia racional, ela trabalha muito na causa. O que te fez entrar naquilo? O que você está fazendo de errado para o seu corpo estar se comportando dessa maneira? E a energia racional ajudou muito nisso. Foi uma coisa impressionante, até os médicos ficaram assustados quando eles viram o último exame dela, que não tinha mais nada, sem cirurgia nenhuma, e já faz vários anos isso, e até hoje eles falam, eles não sabem como que aconteceu isso, mas a gente sabe, né, porque a energia positiva tem muita força, né?
Inclusive, quando a gente lê mais horas, acho que vocês sabem, quanto mais horas lê, mais vibra junto, né, com a natureza, né? A gente sente aquilo. Leu 1 hora é uma coisa, leu 2, 3 horas, o tempo também de leitura é muito importante, eu acho, né? E a prática, né? E a cultura racional, ela tem uma coisa também de te tirar esses pensamentos ruins, porque como a doença estava dentro da família, era todo mundo, né, ligado naquilo, mas como todo mundo era estudante também, acabou desligando, sabe? Parece que não tinha ninguém doente na família durante todo o tratamento, porque a gente não se ligava mesmo nessa energia da doença, né? Pensava que ela já estava curada, estava se curando, e só pensamento positivo, só energia positiva mesmo. Isso ajudou bastante também. E a Valane acabou de colocar muito bem, né, como a gente afeta as pessoas. Acontece uma tragédia, daqui a pouco vem uma série de tragédias, né? Sim, porque a pessoa vê aquela notícia no jornal e, em vez dela pensar de uma forma positiva, emanar alguma coisa positiva, o que ela faz? Ela fica alimentando aquela sensação ruim, aquele desespero, aquele pânico, né? Se preocupando com coisas que nem tem diretamente a ver com ela, mas aquilo tudo, toda aquela população vai alimentando aquelas desgraças e as desgraças vão se multiplicando. Fortalecendo, né? E a Karen falou, né, da mãe, eu também lembrei da minha mãe, que ela chegou no retiro racional muito mal de saúde, né, ela tinha diabetes e tinha uma síndrome reumática que tomava conta das articulações, então ela chegou no retiro de Bengala, sabe, e ficou lá 1 semana só. Imagine o que é a potência da cultura racional, né, 1 semana lendo sobre a influência da energia racional dentro do retiro, e ela saiu de lá andando sem a bengala, e sem sentir dor, né, nas articulações, e assim, 7 dias, né, então a gente vê que realmente a energia racional está lá para fazer o melhor para tudo e para todos, né, e que isso só acontece porque realmente nós temos essa centelha racional dentro de cada átomo nosso, né, como eu falei, é um nêutron, e quando você tira um nêutron, ele desencadeia todo o mal, né, e à medida que a gente estuda a cultura racional, esse nêutron vai vibrando cada vez mais, né, e vai tomando cada vez mais conta do campo magnético, do campo elétrico, e é por isso que a gente estuda a cultura racional, né, gente, não só para ficar saudável, mas para entender coisas, né, que nenhum cientista consegue entender. Além desse mundo material, né, que nós vivemos, vai muito além, né. Karen, ainda assim, nessa linha, né, o vivente, para ter seu estado natural regulado, é preciso que ele tenha esse campo bioenergético equilibrado, né? Explica para a gente quem pode melhor equilibrar esse campo. Então, primeiramente, né, as pessoas precisam entender que os problemas delas não estão no desemprego, na depressão, na crise econômica. Na verdade, os problemas são dentro de nós, né? São nossos pensamentos e como a gente lida com eles que causam todos os problemas, inclusive as doenças, como a gente falou aqui, né? Então, a gente precisa analisar de onde vêm esses pensamentos, né, que geram essas emoções e causam todos esses males, para a gente conseguir equilibrar, né? Para a gente perceber quais são essas energias que estão nos governando, que estão nos influenciando, para daí conseguirmos equilibrá-las. Se a gente nem sabe de onde vêm essas energias, como a gente vai lidar com elas, né? Então, a cultura racional, ela vem nos mostrar que a energia, para equilibrar essas duas energias elétricas e magnéticas, somente a energia racional, porque é uma energia única, é uma energia do nosso estado natural, do nosso mundo de origem, então ela veio realmente para equilibrar, ela veio nessa nova fase que nós estamos vivendo, que é a fase do 3º milênio, exatamente porque a natureza chegou no ponto da gente poder se entender e se equilibrar, porque nós estamos vivendo até agora desequilibradamente, né? Então, se nós somos formados por um campo, né, como você falou, bioeletromagnético, não tem como a gente mudar isso, né? Isso faz parte da nossa estrutura material. Só que a gente tem como equilibrar isso, equilibrar esse campo eletromagnético de uma forma definitiva, e não como a Jo falou, né, que as terapias fazem, mas depois a pessoa sai do equilíbrio. Por quê? Porque ela está sempre influenciada por essas energias externas. Então, a energia racional vem imunizar a gente dessas energias externas. E isso traz o equilíbrio. Então, então, a gente precisa se ligar na energia natural, que é do nosso mundo de origem, para ser favorecido pela natureza. A partir do momento que todos estiverem ligados à energia racional, acabam-se os males, as doenças. Por quê? Porque a natureza começa a favorecer o ser humano. Hoje, a gente vê
muitos desastres, muitos problemas climáticos, né, terremotos, maremotos, porque a natureza, ela está chamando a atenção dos seus filhos, né, para que eles acordem para a nova fase. Porque se tudo estivesse muito bem aqui, né, se a gente estivesse com saúde, com casa, carro, apartamento, viajando, divertindo a vida, ninguém quer procurar sair daqui. Não. Então, ela cria esse desequilíbrio, esse transtorno todo, essas doenças, para a gente acordar para a nova fase. E aí, a partir do momento que todo mundo se ligar nessa fase, acabam seus problemas. Aí a gente vai viver em favor da natureza e evoluir junto com ela, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Que vai gerar um equilíbrio, né? É só energia racional mesmo, né? Na verdade, é uma consequência natural, né, das fases da natureza. A gente chegou nessa fase agora de equilíbrio. Então, todo mundo precisa se ligar nessa energia do equilíbrio, que é a energia racional. E isso é como a gente falou, através da leitura dos livros Universo em Desencanto. Né? Graças a Deus. Ainda bem. A nossa mãe não abandonou a gente aqui, né? Ela trouxe conhecimento. É verdade. Como sempre, né? Ela trouxe a medicina também, a flora medicinal, a alimentação mais natural, mas nós saímos fora desse natural e seguimos o artifício, né? E por isso a gente está sofrendo as consequências agora, né? Fisicamente, emocionalmente e tudo mais. Nós optamos, né, em ficar cada vez piores. Acha que está progredindo, né? Mas não está. Agora chega. É, isso aí. A natureza realmente, desde que há a vida orgânica na Terra, ela provê, né, a vida. Então, a gente tem alimento, a gente tem água, a gente tem ar, né? Ela é viva. Então, ela também mantém os seus filhos vivos, que somos nós, e não somente nós, né? Os animais racionais, mas também os irracionais, também os vegetais, né? Nesse conjunto todo das 7 partes da natureza, que todos estamos influenciados, que é todo um conjunto de vida mesmo. E a forma, né, como a gente consegue equilibrar cada um dessas partes da natureza dentro de nós é somente pela energia racional, né? Não há outro jeito. Então, realmente, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, tem que se dedicar muito, né? Porque na cultura racional não há milagres, então as curas acontecem... Parece milagre, né? Parece milagre, mas é muito trabalho, né? É muito empenho, é muita dedicação, é como fala o livro, né? O conhecimento racional é uma negação de si mesmo. É a hora que a gente olha lá, ai, mas eu quero ver esse filme, ai, mas eu tenho que fazer não sei o quê, né? A gente tem que abrir mão de todas essas coisas do artifício que nos envolvem, que nos iludem, que tomam o nosso tempo e que não nos acrescentam nada de verdade, né? No nosso ser, no nosso sentimento, nas nossas emoções, na nossa forma de pensar. Então, realmente, a gente tem que ser disciplinado. Por isso chama abnegação de si mesmo. Não vou ter essas horinhas de lazer, porque o melhor lazer para mim é pegar o meu livro, é estudar e é desenvolver o meu raciocínio. E com isso conseguir a cura definitiva, né? E como sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio. Eu preciso ter, né? Nós temos as nossas horas de lazer, não há problema. O melhor passeio, né? O melhor passeio e a melhor diversão. Então, é o livro na mão. Não tem jeito. A gente tem que estudar, a gente tem que estar conectado na nova fase da natureza, né? Esse processo natural, a gente não pode ir contra a dona das nossas vidas. O ser humano esqueceu disso, né? Ele se acha o dono da vida, mas nem isso a gente tem, né? Nem o controle da nossa vida a gente tem. O ser humano acha que ele é dono de si mesmo, né? Se fosse dono de si mesmo, nenhum mal correria a ele, né? Ou ele falava, eu vou morrer hoje. Tem tanta gente que quer morrer, né? Ou falar assim, eu vou morrer, né? 10 anos, né? Eu falo assim para os meus pacientes que querem morrer, eu falei, gente, eu sinto muito por vocês, mas eu vou viver até os 105. Então, por favor. Mas eu não quero. Né? Porque a cultura racional traz isso, né? O prolongamento dos anos de vida. Né? E por que faz esse prolongamento? Justamente pelo que a Ângela falou, pela absorção da energia racional pelos poros. A energia racional vai afetar todas as nossas moléculas de água,
né? Vai afetando daí todas as nossas células e a gente vai ficando imune, não é verdade? Ficando em paz. Isso, é verdade. Cura, porque, ó, tá lá num gripe, tá lá num resfriado, tô lá numa tristeza, ó, eu pego meu livro e vou ler. Pronto. Exato. Algumas horas o negócio desaparece. É melhor aspirina, eu digo. Mas eu uma dor de cabeça, uma enxaqueca da TPM, aí eu vou lá ler os fluidos, né? No primeiro livro da obra. Pronto. Gente, parece mágica, né? Porque não vem de dentro, não vem da questão orgânica, vem de fora mesmo essas influências todas, né? Que realmente foi muito bom saber, assim, ter ciência dessa pesquisa que a Ângela nos trouxe, né? De saber que o positivo é mais forte que o negativo, né? Como está nos livros, o bem sempre vence o mal, né? A força positiva, superior, é muito maior, né? Que a força negativa. Foi muito bom saber, né? Vocês têm mais mesmo estar com vocês. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar para o telespectador? Eu acho que foi bastante coisa. Ótimo, né? Eu acho que o último recadinho é que as pessoas, né, se conscientizem. A gente quer, né, que os ouvintes, né, estão nos assistindo, que eles se conscientizem dos livros Universos de Encanto para cessar o sofrimento e o pranto da humanidade, né? Que só através da cultura racional que o sofrimento vai acabar nesse mundo mesmo, só através do equilíbrio. Isso aí. Exato. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Salve a todos. Salve. Salve a tudo e salve a todos. Obrigada, meninas, pela participação. Então, gente, o primeiro passo para a cura é a vontade de se curar. É de fundamental importância colocarmos em ação o nosso próprio poder de cura. Quando mudamos, tudo muda ao nosso redor. Por isso, é vital conhecermos nossa natureza elétrica e magnética e como equilibrá-la para evitarmos as doenças. Ficamos por aqui e até o próximo Mulheres Raciocinando. Obrigada pela companhia. Salve. Obrigada. Salve.